Por maioria, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Mas os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão plenária e explica para a gente. Em discussão, a validade da cobrança de taxas de prevenção de incêndios pelos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. São 3 processos julgados em conjunto, 2 ações e 1 recurso. A validade dessas taxas é questionada pela Procuradoria-Geral da República. O argumento é de que haveria violação às regras constitucionais que limitam a instituição de taxas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, votou para reconhecer a constitucionalidade da taxa, argumentando que serviços como combate a incêndios, busca e salvamento podem ser enquadrados como específicos e divisíveis. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator das 2 ações em análise, seguiu a linha do ministro Dias Toffoli no caso da lei do Rio Grande do Norte. Acresço apenas que a atuação preventiva e a posteriori do Estado em matéria de desastres distingue-se da tradicional atuação vinculada à segurança pública. Mais do que isso, os novos e lamentáveis desastres têm sido muito mais danosos e trágicos e essa dimensão se agrava ao atingir a população mais vulnerável. Por isso, o enfrentamento de tais eventos requer novas respostas e novas ações, além das tradicionalmente desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e por outras instituições. Em relação à lei do Rio de Janeiro, Fachin considerou inconstitucional a cobrança de taxas para emissão de certidões, entendendo que viola a gratuidade do serviço público, garantida pela Constituição. Quanto ao trecho da lei de Pernambuco, que trata da taxa de vistoria veicular, o ministro também entende que é inconstitucional. No que diz respeito à taxa de vistoria veicular, em relação ao Estado de Pernambuco, neste ponto, e exclusivamente neste ponto, que diz respeito ao tema do trânsito e sua fiscalização, especialmente de extintores de incêndio e, obviamente, as circunstâncias correlatas, quanto a este ponto, entendo que aqui sim, como trata de trânsito e transporte, há usurpação da competência do ente central da Federação. Nas 2 ações em julgamento, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Edson Fachin. Autor do pedido de destaque, o ministro Luiz Fux seguiu o voto de Fachin e de Toffoli. A jurisprudência da Corte é já muito sedimentada no sentido da constitucionalidade das taxas. E, por outro lado, isso é o argumento jurídico, né? Esse argumento jurídico é calcado da jurisprudência do Supremo, que ilustrou a súmula 549, desde o agravo do instrumento 55.2033, da lavra de Sua Excelência, o saudoso ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Flávio Dino divergiu. Uma coisa é dizer, é possível o Corpo de Bombeiros cobrar taxas? Sim, desde que o serviço seja divisível, seja um serviço específico e divisível. Não é o caso de algum desses aspectos que estão sob escrutínio do tribunal. É claro que sempre defenderia modulações. Eu fico consternado com as dificuldades de estados federados que têm essa previsão de taxa, quem sabe uma modulação, se a minha posição fosse vencedora, no sentido de permitir a cobrança por algum tempo. Quem sabe neste exercício financeiro, mesmo no vindouro, mas para permitir uma arrumação em relação a este tema. A ministra Carmen Lúcia também foi voto divergente, mas a maioria decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Porém, os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões.